Estava no estágio de ficar acordada e dormindo, quando as batidas começaram. Tentei pular da cama, minha respiração presa no meu peito, enquanto lutava para tirar o cobertor de mim. Ele pareceu ter ganhado vida própria. Estava me prendendo, controlado por forças sobrenaturais. A confusão e o horror dominaram, e o suor frio correu pelo meu pescoço quando caí no chão. As batidas estavam vindo do outro lado do quarto. É impossível estar vindo de lá. Eu estou sozinho em casa, com minha paciente, uma mulher em estado vegetativo. Me atrapalhei no interruptor e liguei as luzes do meu quarto. As batidas estavam ficando mais frenéticas e rápidas, uma seguida da outra. Os intervalos estavam ficando menores. Eu precisava checar o outro quarto. No corredor que divide a porta do seu quarto e o meu, eu gritei, e minha voz ecoou pelo breu da noite. E as batidas pararam, de repente. Tenho certeza que estava ouvindo de lá. Assim que girei a maçaneta e dei um tapa no interruptor, encontrei a senhora Melanie deitada, os aparelhos próximos da sua marca. Não sei o que esperava ter encontrado lá. Só pude desfrutar de um suspiro de alívio, sem perceber que estava prendendo a respiração o tempo todo. Estou há poucos dias cuidando de uma paciente em estado vegetativo. É uma mulher na casa dos seus 30 e poucos anos. A sua família alugou uma velha antiga casa, que fica dentro praticamente do centro. Pessoas com dinheiro, posso dizer isso, explicaram que seria mais digno para a mulher ficar em uma residência do que apodrecer em um hospital, e contrataram uma enfermeira especializada para situação do tipo. Eu nunca tinha me deparado com algo assim em toda a minha vida. Eu sei que o despertar de alguém nessa condição é impossível na maioria das vezes. Eu me aproximei dela para ter certeza que estava tudo bem, e não encontrei nada. Imaginei que poderia ser movimentos involuntários, extremamente fora do comum, pois manter movimentos involuntários, como a respiração e o batimento cardíaco, os estímulos externos, como os sons, continuam chegando até o cérebro, mas a pessoa não consegue interpretá-los e por isso não tem qualquer reação. Bom, não encontrei nada anormal. Talvez estivesse tendo mais um pesadelo. Imaginei quando decidi voltar para o meu quarto. Mais tarde, na mesma noite, as batidas continuaram. Levantei mais uma vez, indo direto ao quarto. É uma casa antiga, madeira ruim. Todos os meus passos pareciam ecoar por toda a residência no escuro. Eu girei a maçaneta da porta com cuidado, saboreando um medo de encontrar um invasor. Mas, como na primeira vez, antes que eu chegasse, talvez os meus passos denunciando ao que ou quem estivesse pregando uma peça em mim foi suficiente para fazer com que parasse e desaparecesse. As coisas começaram a ficar estranhas dentro da casa na mesma semana. Sei que parece aquele velho clichê de casa mal assombrada. Eu sou cética o suficiente para não acreditar nessas coisas. Mas os detalhes chamaram a minha atenção. O que percebi no início foram objetos sumindo, acompanhados de outras coisas. Na madrugada, quando as batidas que eu passei a tentar ignorar nem estavam me aterrorizando no meu quarto, tanto era o ranger do assoalho, como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. Nessa ocasião, eu não queria sair para encontrar, seja lá o que for. É claro que nas primeiras ocorrências, eu liguei para a polícia. Eles vieram e fizeram buscas, mas não encontraram nada. Até disseram que eu poderia estar solitária em uma casa tão antiga. Também explicaram que, nesses locais, os ratos podem se passar por pessoas, e a madeira tem vida própria. O meu estômago se contorcia nos instantes em que os ruídos começavam, do outro quarto.
Eu ficava imaginando que ela estava tentando me provocar, que poderia estar possuída por algum demônio, que não poderia simplesmente ligar para os irmãos Winchester. Bem, eu pensei na possibilidade de telefonar para os meus patrões. Mas o que eu poderia dizer? Que estava ficando louca? Que não há uma explicação lógica? Eu simplesmente iria os incomodar, os machucar e cutucar suas feridas, relatando que a mulher poderia estar consciente e me assustando. O homem trabalhava com viagem, extremamente ocupado, e a mulher queria tirar férias de tudo isso. Ela disse que ainda era difícil, que deixaria a responsabilidade toda para alguém de confiança. Provavelmente eles ficaram em paz de espírito com a indicação do meu nome. Eu estava pronta para ignorar. Geralmente acontecia depois das 2 horas da manhã. As batidas duravam alguns segundos. Estava torcendo para que fossem ratos, roedores fodicamente enormes. Mas dessa vez foi diferente. O que se manifestou a princípio foi que eu possa comparar uma voz masculina, sussurrando algo que um fumante de anos expulsaria dos seus lábios, e uma garganta podre. Eu sei que você está gostando disso, sua vadia. Senti toda a maldade do mundo e algo asqueroso nessa pronúncia. Algo profundo vindo direto do inferno falou, claramente para mim, para que eu ouvisse, pois o nosso quarto compartilhava uma parede fina, compensada, americana revestida com o mínimo de isolamento possível. Então, eu ouvi tudo. Apertei meus olhos com mais força. Tentei colocar o fone de ouvido e aumentar o volume, mas apenas a sensação, as perturbações estremecendo todos os cômodos em minha cama, me atormentava em um pavor que eu poderia comparar a despertar na madrugada, quando você é uma criança, tendo um pesadelo horrível com seus pais, lhe abandonando ou sendo devorado por um monstro. Quanto mais eu ignorava o que estava acontecendo, mais se tornava terrível e profano. No dia seguinte, decidi que faria alguma coisa. Eu estava acreditando em alguma possibilidade. A primeira é que seriam roedores, ratazanas gigantes de esgoto, encontrando um abrigo mais aconchegante nesse inverno. Coloquei veneno de rato em pedaços de queijo em todos os buracos, nas paredes e nos cantos. Apesar de não ter encontrado nenhum rato em todo esse tempo que eu estou aqui, eu desejava que isso solucionasse o problema dos ruídos e as batidas. Quando estava começando a escurecer, os meus grandes planos foram comprar toneladas de lanches gordurosos que foderiam a minha saúde futuramente. Ajeitei as almofadas da minha cama confortavelmente nas minhas costas para ser o próprio pequeno paraíso e assistir um pouco de Netflix, os meus seriados favoritos. Não pretendia dormir de qualquer jeito. A ansiedade não deixaria fechar os olhos tão cedo, sem estar muito cansada. Sabia que a agonia por aguardar as batidas me despertaria, ou não me deixaria dormir até a hora da sua apresentação. Torturante. De qualquer forma, depois de provavelmente muito tempo seguido enfiando coxinha na minha garganta, e assim tendo percebido que as batidas não chegaram, exausta e aliviada, acreditando que o plano do veneno para os ratos deu certo, decidi que era hora de cochilar um pouco. Era cerca de 5 da manhã, muito mais tarde do que fiquei acordado em dia. Me enrolei no cobertor, tentei fechar os olhos, e foi quando senti aquilo. Não sei explicar muito bem. O que eu posso comparar é algo que talvez os humanos tenham como o sexto sentido, que nos permite saber quando estamos sendo observados. Ou talvez os meus nervos já estivessem no limite. Mas o meu instinto me avisou que estava em perigo. Antes de saber o porquê, tinha certeza de que alguém estava me comendo com os olhos. Eu mudei a posição do meu corpo na cama e mirei diretamente para a porta do quarto. E ela estava aberta.
Eu tinha o hábito de fechar todas as noites, por segurança. Mas ela estava lá, escancarada. Foi quando eu quase não percebi sua silhueta imóvel, como um predador, aguardando sua vítima abaixar a guarda. Minha boca seca não conseguiria gritar alto o suficiente, e meus olhos queimaram para que eu não piscasse um segundo. Dentro de mim, meu corpo vibrou um terror enorme. Minha reação de luta ou fuga oscilou entre a covardia e a sensação de morte. Eu estava paralisada e sozinha. Eu sabia que não estava dormindo e que alguma coisa estava me respeitando. Experimentei no fundo da alma que, de alguma forma que nossa mente não consegue explicar, que era a senhora Milane levantando-se da cama para me aterrorizar. Não sabia como lidar com isso, e alguma coisa me disse no fundo da mente que eu não deveria me levantar. Não poderia fazer um movimento brusco. As tábuas do assoalho lutaram para segurar seu peso, enquanto o som da madeira dobrada ricocheteava nas paredes e atingiu meus ouvidos. Aquilo estava voltando para o seu quarto, ou alguma coisa que poderia estar controlando seu corpo. Eu não consegui ver seu rosto, mergulhado no breu, mas sabia que era ela. Naqueles segundos infinitos, estava dizendo a mim mesma que tem alguma coisa fora do nosso mundo envolvido nisso. Cerrei com força os meus dentes, tentando colocar minha respiração fora do controle de volta ao normal. Passaram alguns minutos depois do ocorrido, no momento em que uma sensação azeda de alívio e segurança dominou todo o silêncio da casa. Corri para o telefone e chamei a polícia mais uma vez. Eles não estavam felizes quando estavam procurando repetidamente por um invasor, que não existe. Sei que eu estava mais nervosa. Dessa vez, não queria olhar no espelho. Contudo, imaginei que eu poderia estar com aquela aparência de uma velha louca que coleciona gatos, ou com um olhar maníaco de um psicopata estampado na cara. Bom, eu imagino que você está muito cansada, senhorita, assobiou um dos policiais, fitando meus olhos como se eu fosse uma louca. O outro continuou trocando olhares rápidos. A senhora, as pessoas solitárias, costumam pirar às vezes. Deveria tentar sair um pouco, encontrar amigos. Esse tipo de casa costuma mexer conosco. Esses lugares antigos sempre fazem parecer que o som de madeira rangendo pode ser uma assombração. Ele terminou suas palavras, fingindo rabiscar alguma coisa no bloco de nota. Eu sabia que estava apenas fazendo um ciclo para tentar ser direta e claro. Bem, o que nós estamos tentando dizer é que não ligue mais sem uma causa real. Ou sua linha pode ser bloqueada, ou você irá responder judicialmente por falsas denúncias. O policial mais jovem fez uma careta, sem paciência, e eu apenas fiquei lá, ouvindo eles, dizendo e se comportando como se eu tivesse inventado a merda toda, ou fosse mais uma problemática que me fizeram aparecer. Continua.